Vamos lá, dentro daquele contexto que a palavra de Deus já nos deu através dos louvores, vamos falar do sacrifício de Jesus. Eu já falei tantas vezes nesses quase 15 anos de igreja, nas Santas Ceias, às vezes fico pedindo ao Senhor, Senhor, me mostra um outro ângulo que eu ainda não vi dessa obra maravilhosa de redenção na cruz. E por incrível que pareça, apesar de não ser nada inédito, né? Não há nada inédito para se dizer sobre a crucificação de Jesus, mas existe um aspecto que eu quero salientar nessa noite. E vai ser muito importante você entender isso. Você vai ficar mais grato ainda a Jesus pela tua vida. Você vai ficar mais grato pelo sacrifício imenso do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 3, verso 13. Que Deus colocou no meu coração esse viés que ainda não explorei muito. É o seguinte: na cruz Jesus assumiu a maldição que era nossa. Quero falar hoje sobre maldição que Jesus assumiu na cruz. Nós já falamos do sangue, do poder do sangue, já falamos de Jesus como cordeiro sem defeito, já falamos vários aspectos desse ato extraordinário. Mas hoje eu quero salientar a palavra maldição. Esteve na minha mente, no meu espírito, a semana toda. Uma das coisas que nós não levamos tanto em consideração é que seríamos malditos todos nós se não fosse Jesus. É verdade, queridos. Se não fosse o sacrifício de Jesus, todos nós estaremos incorrendo debaixo da maldição de Deus. E toda maldição vem de Deus, né? Aqui a igreja esclarecida. Tem gente que pensa que a bênção vem de Deus e a maldição do diabo. Está equivocado. Bênção e maldição vem do Senhor Deus. Todos os dois. Porque o Senhor libera a sua bênção mediante o nosso proceder e a maldição nos alcança mediante o nosso proceder. Bênção e maldição vem de Deus. Não tem nada a ver com o diabo. Então preste atenção que se não estivéssemos hoje debaixo do benefício do sacrifício de Jesus, certamente estaríamos incorrendo em maldição. Mas ele assumiu a nossa maldição. Diga assim, a minha maldição. É verdade. Quero embasar isso biblicamente, Gálatas 3, 13. Quantos já conseguiram achar só o verso 13 e o verso 14? Vou fazer uma mensagem bem objetiva, bem simples. É Gálatas 3, 13. Quem está no aplicativo do celular mais fácil, quem está aí na Bíblia de papel, procura aí. Gálatas, antes de Efésios. Acharam? Queria que você lesse, por favor, em voz alta, esses dois versículos, 13 e 14. São a base de todo entendimento. Como é que é isso, pastor? Jesus levou a minha maldição. Levou. Graças a Deus, porque Jesus levou a nossa maldição. Vamos ler o texto em voz alta? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, que é a igreja? Diga assim na primeira pessoa, em meu lugar. Nosso Paulo fala a respeito de todos, coletivamente. Mas individualmente ele levou a maldição em meu lugar. E está me substituindo. Amém? Ele me substituiu já no passado, né? Então vou ler de novo. Fazendo-se ele próprio, que é a igreja? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Para que eu e você estivéssemos hoje em ligação com o Senhor Jesus e com Deus Pai, pelo Espírito, para que pudéssemos sentir alguma coisa nesse culto. Entenda isso em nome de Jesus. Nós só sentimos a presença do Senhor
E essa ebulição que começa dentro do nosso interior, em meio ao louvor, porque temos o Santo Espírito. E só temos o Santo Espírito porque ele assumiu a maldição que era nossa. Sem que ele assumisse a nossa maldição, nós não gozaríamos do privilégio, da graça de sermos alcançados, então, com essa eleição e recebêssemos o Santo Espírito. Amém, querido Deus? Vou fazer você pensar. Todos nós aqui tivemos uma experiência de conversão a Cristo. Mesmo que você tenha sido criado no Evangelho desde pequeno, houve um momento em que Cristo te tocou diferente. Você creu diferente. Então preste atenção. Antes de você ir a Cristo, você não estava debaixo de maldição? Estava ou não estava? O que você fazia antes de ir a Cristo? Hoje, olhando para a palavra de Deus, não era passivo de maldição? Alguns de nós não foram pessoas tremendamente vis, mas odiando-nos mutuamente, como diz a palavra, rancorosos, sem liberar perdão para ninguém, olho por olho, dente por dente, nem sabia do versículo, mas agia assim, né? Alguns de nós não foram entregue à bebida, alguns de nós não foram pessoas violentas, brigonas, não é, que puxavam arma para os outros. Alguns de nós não fomos prostituídos. Tudo isso não nos colocava debaixo de maldição aos olhos de um Deus totalmente santo. Então presta atenção, queridos, para valorizar o momento da ceia, tudo que já sabemos a respeito do que Jesus fez, você tem que pensar, se não fosse o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que eu fiz cairia sobre a minha cabeça. Somente e tão somente sobre a minha cabeça. Cada um de nós seríamos passivos da maldição de Deus. Mas ele se fez, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar. Entenda isso, valorize ainda mais o sacrifício do Filho de Deus para te resgatar. Abre lá agora, por favor, para testificar isso, Deuteronômio 21, verso 22. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, né? Os primeiros livros, né? O livro da lei. Deuteronômio 21, verso 22. Há um adendo aí no meio desse versículo 13 de Gálatas, dizendo, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde está isso na lei? Deuteronômio 21, 22 e 23. Vamos dar essa base aí bem concreta. Quantos já conseguiram achar? Amém? Todos já acharam? Vamos ler então, quem quiser ler em voz alta com o seu pastor, vamos lá? Se alguém houver pecado, passível de quê, irmãos? Pena de morte. Olha bem, querido, na lei de Deus, muitos pecados terminavam na execução do pecador. Adultério, por exemplo, ele e ela eram mortos. Então presta atenção, hoje estamos numa outra etapa, né, da manifestação de Deus, na graça, mas a lei é clara, se alguém foi condenado com pena de morte, por causa de pecado, o que diz o texto aí? Vamos lá, pena de morte, e tiver sido morto e pendurado num madeiro. Muita gente associa a crucificação aos romanos, que imitaram dos fenícios. Veja bem, a história dessa modalidade cruel de morte. Tinham várias civilizações na antiguidade que faziam isso. E é terrível, né? Não há mais o que descrever do que o quanto é terrível uma pessoa ser pregada no madeiro, ou pregada numa cruz. Então preste atenção, isso foi dado a Israel lá atrás, e já havia condenação no madeiro. Israelitas que pecaram para a morte, foram condenados, ficaram de pendurado no madeiro. Gosto de salientar esses detalhes, porque tem gente que pensa que começou a partir do Novo Testamento. Então preste atenção, queridos.
Quando uma pessoa era sentenciada nesse nível, ela era considerada maldita aos olhos de Deus. Morreu porque era maldita. Olha aí que coisa terrível, né? Verso 23, então, vamos lá. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Morreu naquela madeira, tem que tirar o cadáver da madeira e sepultar. No mesmo dia. Porquanto o que, igreja? Porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém, queridos? Então, quando Paulo, em Gálatas, faz alusão a isso, ele tem lembrança de que todo o Antigo Testamento, no período da lei, tinha gente executada no madeiro, e essas pessoas eram consideradas malditas de Deus. Forte essa expressão, né, irmãos? Malditas de Deus, porque a maldição vem de Deus. Amém? Então presta atenção nesse detalhe importantíssimo. Quando a palavra revela que Jesus se fez maldição por nós, está querendo dizer em substituição da condenação e maldição que eu e você teríamos que pagar pelos nossos erros. Se Jesus não faz isso, e ainda estivéssemos no tempo da lei, alguns de nós iriam parar no madeiro, por causa do seu próprio pecado. Já pensou, irmão? Nós vemos um tempo tão maravilhoso da graça, é tudo tão light para nós hoje, é tudo tão gracioso, tão leve, e não entendemos o preço pesado que seria estar pendurado numa cruz pelos próprios pecados. Uma vez passou uma ideia na minha cabeça, ainda bem que saiu da minha cabeça, quando não é de Deus a coisa sai. Falei, pô, o pessoal não valoriza o sacrifício de Jesus, o pessoal não valoriza, toda hora pisa na bola, entra em pecados bobos, né? Fáceis de se desviar, não desvia. Desvaloriza o sacrifício de Jesus, não vem à casa do Senhor, não vem adorá-lo. Aí passou na cabeça fazer o seguinte, arranjar uma madeira bem grande, um tronco de madeira, do tamanho da cruz de Cristo, e botar aqui na frente, aqui. Não é? Feito bem pesado mesmo. Para quando o indivíduo estivesse rateando na fé, eu falava, irmão, pega ali, arrasta aquilo ali para eu ver. Eu quero ver você arrastando aquilo ali. É só ideia, viu, irmão? Só uma ideia que passou na cabeça. Não faria isso, viraria idolatria, né? Seria ridículo também alguns dos irmãos carregando uma cruz aqui no meio do santuário, né? Já pensou? Bem grandona mesmo. Ia fazer pequenininha leve, não, irmão. Magrinha, não. Com tronco. Um tronco pesado. Para você sentir o peso da cruz. Mas ideias como essa não procede do Espírito Santo. Procede da carne, né? Procede da carne, aí não funciona, não flui. Mas entenderam qual era o pensamento? É fazer você sentir o que você nunca sente, o peso dos seus pecados. É fazer você sentir o que você nunca jamais sentiu, nem eu. O que é carregar uma cruz? Nenhum de nós aqui sabe o que é isso. Nenhum. Não vou nem entrar no mérito das muitas feridas, né, do corpo. Mas só o peso da cruz, somente a cruz. Imagina se tivesse uma cruz grandona aqui, pesadona. Arrasta ali, meu irmão. Quero ver você arrastar daqui até a porta. Para você sentir o que o nosso Senhor passou no seu lugar. Mas vamos lá. Ele se fez maldito por nós. E entendemos em Deuteronômio que aquele que morria no madeiro era maldito de Deus. Se ele jamais pecou, como pode ter assumido os nossos pecados? Agora tem um paradoxo que nós precisamos entender, irmãos. Quem ia para o madeiro ou para a cruz? Porque pecou gravemente. Pecou para a morte. Mas Jesus não pecou, em tempo nenhum, jamais. Então por que ele tem que ir para a cruz? Se a regra é essa, só vai mediante o pecado. Ele não tem pecado, ele não precisaria ir.
Não é isso, queridos? Isso é a lógica. Mas Jesus foi assim mesmo, sem pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vamos tentar entender esse paradoxo. Ele sem pecado, então, tecnicamente, Jesus não podia ser maldito de Deus. Tecnicamente, não. Gosto muito de chamar Jesus de bendito. Bendito, abençoado, santo. Todos os cultos eu declaro isso bem alto. Santo, bendito. Se ele é santo e bendito e sempre foi, como é que ele se torna maldito de Deus? Olha aí, 2 Coríntios 5, 21, só esse versículo, vamos lá? 5, 21. Vamos ver o que a palavra de Deus nos garante, vamos lá? Aquele que o quê, irmãos? Não conheceu o pecado. Jesus não sabe o que é pecar. Talvez ele tenha noção, porque ele é Deus também com o Pai, teoricamente o que é pecar. Mas ele não praticou. Ele não errou em momento nenhum da trajetória dele. Olha que nós erramos o tempo todo até hoje, né, irmãos? Agora imagina o que é para Jesus andar na terra, no mundo dos homens, e nunca cometer um tropeço sequer. Nem umzinho. Nem o menor dos pecados. Ele não conheceu o pecado, diz os apóstolos, vamos lá? Ele, o que, irmão, na continuidade? O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Continua o paradoxo. Ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. Como é isso? Entenda, até o final dessa mensagem você vai entender o que Deus foi colocando no meu coração. Tentar entender essa trajetória do Filho de Deus, que sendo absolutamente santo, se torna no final maldito de Deus na cruz. Como é que é isso? 1 Pedro 2,21 vai clarear mais. Vamos lá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 até o verso 25. Eu estou afirmando que um homem super santo como Jesus jamais poderia ser chamado de maldito. Certo? 1 Pedro 2, 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 até o verso 25. Vamos ler juntos, quem puder? Olha só que interessante esse texto. São os apóstolos explicando esse paradoxo. Vamos lá? Porquanto o que, igreja? Para isto mesmo foste chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Eu acho que a explicação está aí nesses versículos, né, irmão? Tecnicamente, ele não podia ser maldito jamais. Ele não cometeu pecado. Eu acho que a grande chave para entender isso é o nosso lugar. Como o texto de Gálatas. Quando você entende a transferência de culpa, quando você entende alguém assumir a nossa culpabilidade, o nosso pecado, aí vai fazer um pouco de sentido. É no nosso lugar. Amém? Não é por mérito ou demérito dele. É no nosso lugar. Olha o que diz aí, vamos dar continuidade. Sofreu em nosso lugar o quê? Deixando-vos exemplo para seguir seus passos. O qual que, irmãos? Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Continuou sendo imaculado e santo. Sempre. Os 33 anos e meio que desde o nascimento da sua morte. Os apóstolos afirmam, não cometeu pecado, nem dolo, nem palavra torpe, nem nada. E o texto segue dizendo, verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Diga assim, o meu pecado. Para que nós,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, o supervisor da minha alma, o supervisor da sua alma. Quantos podem agradecer a Jesus? Quantos podem agradecer a Jesus? Agradeça a Ele. Ele é o bispo da vossa alma. Glória a Deus. Eu amo essa expressão, bispo. Supervisor. Aquele que supervisiona, que nos acompanha, que conhece nossas intenções, que sonda os nossos corações. Mas, mais uma vez, os apóstolos dizem, Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. Ele assumiu a nossa maldição. Todo mundo entendeu? Sem Jesus, malditos. Com Jesus, justificados. Porque Ele pega a nossa maldição e toma para Ele. Isso é muito sério, irmãos. Mas Jesus é interessante. Fiquei pensando, tudo que já mentalizei, tudo que já visualizei, tudo que já abstraí da palavra, mostra o seguinte: Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele não revidou. Ele não amaldiçoou quem feriu Ele. Então é muito forte isso quando você pensa que Jesus vai passivo para a morte. Aceita todo o flagelo que recebe, toda a bofetada, a cusparada, aceita aquela coroa de espírito ferindo a sua testa, aceita um monte de chicotada que lhe abre muitas vergas no corpo, seu sangue pinga no chão, como cantamos, e ele não esboça um mínimo de reação, de autodefesa. Como pode tão passivo assim, desse jeito, o meu Salvador? E essa expressão muda, ovelha muda, muda. No interrogatório, mudo. Falou poucas palavras com Pilatos. Na crucificação, mudo. Não clamou. Por que Jesus não clamou, irmão? Pai, ou coisa parecida, na hora que eu estou tomando a chicotada nas costas, sendo ferido de morte. Eu fiquei pensando nisso, Senhor. Tu aceitou muito compassivamente seu flagelo. E não reclamou. Na hora que colocaram ele na cruz já bastante ferido, e enfiaram aquele cravo, aquele prego gigante na sua mão, ele não soltou palavra. Na hora que levantaram ele naquela cruz, e o seu corpo pendeu para frente e dificultou a sua respiração, ele não bradejou, não bravou, não bradou. Então pensei assim, há uma passagem que diz que ele sabia exatamente como ele ia morrer, mais uma passagem. E diz assim, para isso vim, pedirei agora para Deus, afasta o cálice. Jesus sabia como ia morrer, como seria dolorido o seu caminho, como seria de muita agonia no seu corpo, porém por isso ele não reclamou. Não é isso? Cantamos até uma canção aqui, ele não reclamou. Mas como é que Jesus na cruz, já nos seus momentos finais, diz, Pai, por que me desamparaste? Porque só nessa hora Jesus reclama, ou pelo menos clama a Deus. E pensando, meu Deus, o que foi mais terrível para Jesus? O flagelo do seu corpo físico ou outra coisa? Tem algo mais. Ou estão acompanhando o raciocínio aqui do pastor? Estão acompanhando? O flagelo do seu corpo não o fez bradar ao céu. Mas na cruz ele bradou. E se sentiu sem o Pai supervisionando. Se sentiu. Ali está toda a humanidade do Filho de Deus.
Por quê, irmãos? Pensei no meu coração. Eu, pastor Damásio, acredito que as dores do seu corpo ele podia suportar. Mas ser maldito foi pior para Jesus. Vocês estão entendendo? Um ser que jamais errou, 24 horas por dia. Um ser que era absolutamente santo, sabia quem ele era. Mas na hora que está na cruz, aquela palavra que me condenava e te condenava veio para cima dele. Para mim, a dor de Jesus não foi física. Para mim, a dor de Jesus foi muito pior. Está por alguns instantes carregando toda a maldição da humanidade. Quando se diz assim, tu és bandido, tu és ladrão, tu és corrupto, tu és prostituído. Toda essa palavra maldita vem para cima de Jesus. Ele assume tudo isso para ele, sem nunca jamais ter pecado. Vocês estão entendendo? Para mim, no meu entender, a dor que fez Jesus clamar ao céu e se sentir desamparado não foi física. A dor foi de se sentir agora debaixo dessa pressão imensa dos pecados de todos nós. O sobrenatural foi mais forte do que o natural. A maldição, o Pai, olhar para ele está ali coberto dos nossos pecados, foi mais pesado para Jesus. É o que eu creio. Amém, queridos Deus? Olha para o texto bíblico. A palavra de Deus diz que ele não abriu a boca, ele foi como ovelha muda. Mas reclamou no final. Por favor, em Lucas, capítulo 22, verso 42. Lucas 22, 42. Estamos chegando no final. Eu quero que você entenda o que Deus colocou no meu coração. Não há nenhum versículo bíblico que esclareça isso com mais profundidade. Procurei. O que é que doeu mais em Jesus? Sua carne flagelada, ferida, ou doeu mais em Jesus estar debaixo de toda essa maldição? Sendo ele justo. Um justo não aceita que se jogue sobre ele uma palavra que não lhe pertence, né? Uma condenação que não lhe pertence. Se você não é ladrão e a polícia te pega na rua e diz você é ladrão, você vai lutar com todas as suas forças para dizer eu não sou ladrão. Mas você é ladrão. Não, mas eu não sou ladrão. Eu tenho certeza que eu não sou ladrão. Receber a imputação de uma palavra terrível, para nós não dá nem para mensurar. Ele recebe toda a maldição da humanidade inteira sobre os ombros dele. Entenda o que eu vou dizer para que você não saia daqui confundido. Em nenhum momento disse que Jesus é maldito. Porque seria admitir pecado. Ele não tem pecado. Ele por si só é absolutamente santo. Quantos podem dizer amém? Ele é o justo. O único justo. De Adão até hoje é Jesus. Os nascidos de mulher. Ele é o justo. Mas ao mesmo tempo, ele recebe essa pecha, né? Essa maldição, esse inominável de pecados sobre a cabeça dele. Para mim, isso fez Jesus clamar ao céu. Amém, povo santo? Olha para o texto, Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Deus precisava que o filho fosse até o fim. Agora migra, por favor, para Mateus 27, 46. Você estava em Lucas, volta um pouquinho, outro evangelho, Mateus 27, 46. É o momento que Jesus brada. E ele brada, irmãos, vocês já até cantaram hoje, uma frase que está em aramaico. Não é hebraico, não é grego, é aramaico. Então, acredita-se que no tempo de Jesus, o próprio Senhor Jesus falava aramaico fluentemente. Mateus 27, 46, quantos acharam?
palavra do Senhor diz assim: por volta da hora nona, 3 horas da tarde, mais ou menos, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nunca te passou na cabeça questionar isso, irmão? Que estranho. Jesus está dizendo que o Pai o desamparou. O Pai o deixou por alguns instantes. Eu não acredito nisso, de fato. Porque os céus se fecharam. Houve trevas sobre a terra. Era Deus manifestando que estava ali presente. Deus fez um eclipse ali naquele momento, escureceu aquele lugar. Deus fez com que a terra tremesse. Já perceberam os efeitos no lugar, irmão, no físico, né? no mundo físico? Coincidência? Jesus morre e fica tudo escuro? Coincidência? Jesus morre e abala um abalo sísmico ali, um terremoto? Não tem coincidência. Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou me lamentando por esse momento em que meu filho fica com a maldição da humanidade toda. Quantos entenderam? Digo amém. Deus estava lá, mas Jesus estava encoberto pelos pecados de todos nós. Encoberto. Você entende isso, como eu estou falando aqui? Você vai valorizar mais ainda o fato de sair daqui hoje, irmãos, sem peso. Nós vamos sair daqui leves. Nós vamos sair daqui felizes. Nós vamos sair daqui renovados, com a certeza de fé de que somos abençoados. Que maravilha! Mas custou caríssimo para o Filho de Deus. Assumiu que era meu, que era seu. Por último, 1 Pedro 3,18. Último versículo que nós vamos ler essa noite. Já terminei a mensagem. Primeira carta de Pedro 3, verso 18. Quantos já conseguiram achar? 1 Pedro 3,18. Vai reafirmar que Jesus sempre foi santo. Ele nunca deixou de ser santo. Nem quando a multidão de pecados inominados da humanidade estava sobre seus ombros. 1 Pedro 3,18. Não existe maior amor do que esse, irmãos. Ele próprio diz: dar ao amigo, né, a sua vida em prol dos seus amigos. Jesus é demais. 1 Pedro 3,18. Vamos lá? Quem está com os olhos no texto, diga amém. Então fica de pé nessa hora, você vai lê-lo comigo. Nós vamos nos preparar para tomar o pão e tomar o cálice. É necessário que nós sintamos um pouco da pressão desta palavra. É necessário. Ali ele falou uma coisa interessante. Santa Ceia é dia de festa, de alegria. Por quê? Porque nós estamos livres. Mas ao mesmo tempo só podemos entender quanto é maravilhoso estar livre se entendemos do que escapamos. Do que escapamos? Do que você escapou? De ser maldito. Quantos podem dizer amém? Só vai valorizar a libertação quem mensura o que seria sofrer a pena. A pena era terrível para todos nós. Amém? Então dê muito valor o livramento da pena por causa de Jesus. Dê valor ao seu Senhor, Salvador, bispo da vossa alma, porque senão você teria que pagar a pena. Olha aí, 1 Pedro 3,18, vamos lá? Vamos ler toda a igreja. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E ele vai e prega aos espíritos em prisão que ele é o Senhor. Então entenda isso para a gente finalizar essa mensagem. Aquela multidão inominável
de maldições que veio sobre Jesus, não desceu com ele ao mundo dos mortos. Pode entender? Aquele momento na cruz em que ele recebe todo o peso da maldição humana foi terrível para Jesus, foi esmagador. Mas a alma dele continuava pura, ele continuava santo, e quando a sua alma desce do corpo, sai do corpo, a alma está vivificada em espírito. Entendeu? Em nome de Jesus. São coisas tão transcendentes, são coisas tão espirituais que é difícil até de explicar. Como uma hora ele está com toda a maldição da humanidade sobre ele, e no outro momento ele está completamente puro, vivificado em espírito, fazendo obra. Aquilo veio sobre Jesus, irmãos, mas não era dele. Era meu e teu. Amém? Tudo que ele levou sobre si era meu e teu. Então somos muito devedores. Devemos a vida a ele. Devemos o fato de estarmos reunidos em seu nome a ele. Devemos o fato de podermos falar com Deus a ele. Devemos o fato de sairmos daqui abençoados e perdoados a ele. Você vai viver essa semana para a glória do Senhor, comendo, bebendo, trabalhando, fazendo obra, falando de Jesus, porque ele recebeu esse peso todo sobre si. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Deu para valorizar mais do que o sacrifício do nosso Senhor? Então vamos proceder o nosso momento de ofertório. Ofertório não. Memorial da ceia. Onde está o ofertório? É o ofertório da vida, né? Quero chamar aqui à frente os diáconos que vão me ajudar a distribuir. Paulo diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. É um constrangimento, né, irmão? Quando alguém faz algo muito além do que nós esperávamos por nós. Né? Se alguém faz algo extraordinário por você, vai imaginar, está precisando de uma casa, e alguém tem dinheiro, vai lá, compra, tira na sua mão. A chave aqui, ó. Você vai ficar constrangido. Eu não mereço tudo isso. Jesus faz tudo e Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isso, que um morreu por todos. Logo, todos morremos. Amém? Quando você olha para o sacrifício de Jesus com esse pensamento, você sente que ele pagou algo que você jamais ia suportar. E aí você fica devedor a Jesus. E esse sentimento de dívida é bom. Porque na hora que você quiser dar vazão à sua carne, durante a semana, você lembra, não posso. Eu estou invalidando na minha vida aquele que carregou um grande preço por mim. Eu estou invalidando. Se eu começar a andar em pecado, eu vou me colocar de novo debaixo de maldição. Aquela que Jesus fez todo o esforço para tirar da minha conta. Vocês estão entendendo? A nossa vida é uma vida de pagar. Não porque não podemos pagar o valor do sacrifício, mas ficar constrangido o tempo todo. O tempo todo. Lembrando de quem fez e por que fez. Amém? Entenderam? Vamos viver assim, queridos. É tempo de nós sempre rememorando a quem você deve a sua vida, a sua libertação. Vamos rememorar isso em nome de Jesus. Amém? E aí sim, com essa consciência, você vai tomar o pão e comer, tomar o cálice e beber, e aí vai vir um alívio. Então vamos orar, e o sangue de Jesus nos purificará mais uma vez de todo o peso do pecado. Sabe, queridos, a palavra é tremenda. O efeito da Santa Ceia é sairmos daqui justificados e vencermos toda acusação de Satanás. Toda. Você cantou aí, alvo mais que a neve. É baseado no texto que diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata,
se tornarão mais alvos do que a neve. Olha o poder dessa remissão. Você sai daqui sem o pecado horrível que mancha. Sai daqui branqueado as suas vestes pelo sacrifício de Jesus. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça antes de tomarmos o pão e comermos. Paulo nos sugere uma autoanálise. Como somos ainda muito pecadores, fale com o seu Senhor nessa hora. Peça a Ele perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Constranja-se diante daquele que é santo e se fez maldito em teu lugar. Tu tomaste sobre ti, Senhor Jesus, toda a maldição que era minha, toda a maldição que era dos meus irmãos, espalhados em toda a face da terra. Por tua causa, Rei, nós vamos sair daqui mais uma vez perdoados. Por tua causa, Salvador bendito, nós não vamos pagar o preço de carregarmos a nossa própria cruz maldita. Nós não seremos crucificados, Senhor. Nós não seremos feridos. Nós não derramaremos sangue. Por tua causa, Senhor, a maldição que procede do Pai não vai nos atingir. Por tua causa, meu Senhor Jesus, vamos viver o renovo desta semana, debaixo de graça. Por tua causa, Senhor Jesus, nós vamos poder andar sem a acusação do diabo contra as nossas vidas. Por tua causa, Rei, vamos ser chamados de santos do Senhor, santos de Deus. Por tua causa, as nossas vestes vão ser limpas, alvejadas no teu sangue. Vamos nos tornar alvos como a neve. Bendito és tu, meu Senhor e Rei Jesus Cristo, Salvador bendito, Bispo da minha alma, Bispo das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque ao tomarmos o pão e comermos, entendemos tudo que o Senhor fez por nós. E podemos sair daqui valorizando todo o escape, toda maldição quebrada sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Salvador. O bendito, o santo, o justo. Tu és bendito eternamente. Tu és o Cordeiro imaculado, sem mácula, sem nenhum pecado. O Senhor não conheceu o pecado. Muito obrigado, Senhor, porque por esse tamanho sacrifício nós somos livres. Muito obrigado. Aquilo que teu vaso, Senhor, não conseguiu instruir a tua igreja, de tão profundo que é isso, eu te peço nessa hora, que o teu Santo Espírito continue falando nos corações. Ministra, Senhor. Ministra lá no fundo da alma de cada um nesse lugar. Ministra para que todos sintam e valorizem o que o Senhor fez por nós. Abençoa-nos, Senhor. Possamos sair daqui perdoados, remidos, limpos, para vivermos mais uma semana para o louvor da tua glória. Não nos deixa esquecer, Senhor. Não nos deixe esquecer de ti. Nem por um dia sequer. Nem por uma hora sequer, Senhor. Não nos deixe esquecer de ti. Não vivamos o natural sem levarmos em conta tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos a viver à sombra da tua cruz. Ajuda-nos a nos lembrarmos o tempo todo quem tu és, o nosso libertador. Seja assim sobre esta congregação. Seja assim sobre todos os remidos da face da terra. Todos os salvos, todos os alcançados, se lembrem quem tu és. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus.